relato íntimo. O cliente casado que me fez quebrar as regras. Um título que já sussurra segredos e transgressões. Agora, vamos abrir as cortinas deste encontro proibido. Deixe-me te levar para aquele apartamento na penumbra, onde a cidade lá fora parecia distante e os corações batiam em um ritmo diferente. Aquele homem chegou como tantos outros, um rosto na multidão da noite. Mas havia algo em seus olhos, uma tristeza velada, talvez uma busca por algo mais do que alívio. Eu, acostumada a manter a frieza profissional, senti uma fisgada, uma curiosidade perigosa florescendo em meu peito. A cada encontro, as barreiras que construí com tanto cuidado começaram a ruir, tijolo por tijolo. Sob o peso de confidências sussurradas e olhares que se demoravam além do contrato, aquele cliente estava se tornando um risco, uma doce tentação que ameaçava minhas próprias regras. Ele se chamava André, um nome comum que contrastava com a intensidade do seu olhar quando se fixava em mim. Nossos encontros eram sempre no mesmo apartamento discreto, um refúgio temporário da vida que ele deixava do lado de fora da porta. No início, eram apenas os rituais conhecidos, a troca de palavras medidas, os corpos que se encontravam sem realmente se tocarem na alma. Mas, com o tempo, as conversas se estenderam para além do estritamente necessário. Ele falava de sua esposa com um misto de culpa e resignação, de uma vida que parecia ter perdido o brilho. Eu, por minha vez, deixava escapar fragmentos de minha própria história, a solidão por trás da máscara de mulher desejada. Lembro-me da primeira vez que ele tocou minha mão de forma diferente, um roçar demorado que não fazia parte do script. Senti um arrepio percorrer meu corpo, um sinal de que as fronteiras estavam começando a se esgarçar. Nossos olhares se cruzaram e, naquele instante, percebi que ele via além da profissional, enxergava a mulher por trás da fachada. Os encontros seguintes se tornaram carregados de uma tensão palpável. Havia um desejo crescente, sim, mas também um medo constante de ultrapassar a linha. Ele me contava sobre seus dias, suas frustrações, e eu o ouvia com uma atenção que nunca dediquei a nenhum outro cliente. Compartilhávamos silêncios carregados de significado, sorrisos cúmplices que pareciam selar um pacto secreto. Certa noite, a chuva castigava a janela enquanto ele falava de um sonho não realizado. Seus olhos estavam marejados, e impulsivamente, levei minha mão ao seu rosto, enxugando uma lágrima solitária. Aquele toque quebrou algo entre nós. Ele segurou minha mão, seus dedos se entrelaçando aos meus, e pela primeira vez, senti que não éramos apenas dois estranhos dividindo um momento, mas duas almas encontrando um refúgio na vulnerabilidade um do outro. A partir daquele instante, os encontros se transformaram. A sensualidade ganhou uma nova camada, um toque de ternura misturado à volúpia. Os beijos se tornaram mais demorados, os abraços mais apertados. Descobrimos prazer em pequenos gestos, em sussurros ao pé do ouvido, em carícias que exploravam não apenas o corpo, mas também a crescente intimidade que nos unia. Aquele cliente casado estava desvendando em mim sentimentos que eu acreditava ter enterrado há muito tempo. E eu, por minha vez, o estava libertando das correntes de uma vida que o aprisionava. As regras que eu sempre segui com tanto rigor estavam se tornando um fardo, uma barreira entre nós e a intensidade inegável do que estávamos construindo. Sinto o calor das suas palavras ecoando nas minhas. Prepare-se, então, para o momento em que todas as barreiras se romperam, onde a atração inegável entre nós explodiu em uma torrente de sensações. Naquela noite, o ar parecia mais denso, carregado de uma eletricidade que nos envolvia. André chegou com uma urgência diferente, seus olhos queimando com um desejo que espelhava o meu. As palavras foram poucas, quase desnecessárias. Nossas mãos se encontraram. Os dedos se entrelaçaram com uma possessividade inédita, como se tivéssemos esperado por aquele toque a vida inteira. Ele me beijou com uma intensidade avassaladora, seus lábios buscando os meus com uma ânsia faminta. Era um beijo que falava de saudade, de um anseio reprimido, de uma paixão que finalmente encontrava vazão.
Nossas línguas dançavam em um ritmo frenético, explorando cada curva, cada segredo um do outro. Senti seu corpo tremer contra o meu, a rigidez de seu desejo pressionando contra minha intimidade, acendendo em mim um fogo que se espalhava por cada fibra do meu ser. As roupas caíram ao chão em um abandono mútuo, como se fossem obstáculos a serem derrubados para que pudéssemos nos encontrar em nossa essência mais pura. A pele dele sob meus dedos era quente, macia e ao mesmo tempo tensa. Explorei cada centímetro de seu corpo, desde a curva de seus ombros até a linha de seus quadris, sentindo o tremor que o percorria a cada toque meu. Ele retribuía minhas carícias com gemidos roucos, sussurrando meu nome como uma prece profana. Deitamos na cama, nossos corpos entrelaçados em um abraço apertado que parecia querer fundir nossas almas. Seus lábios encontraram os meus novamente, e enquanto nos beijávamos, suas mãos exploravam meu corpo com uma intimidade crescente. Seus dedos percorreram meus seios, amassando-os com uma volúpia que me fazia arfar de prazer. Desceram pela minha barriga, acendendo um rastro de fogo, até encontrarem o epicentro do meu desejo. O toque dele ali foi como um raio em noite escura, despertando em mim ondas de prazer que se propagavam por todo o meu corpo. Arqueei-me em seus braços, meus quadris buscando o contato cada vez mais intenso de seus dedos habilidosos. Seus lábios deixaram os meus para trilhar um caminho de fogo pelo meu pescoço, meus ombros, meus seios, enquanto seus dedos continuavam a me levar à beira do abismo. E então, nos unimos. A penetração foi um choque, um encaixe perfeito que nos fez gemer em uníssono. Nossos corpos se moviam em uma dança selvagem, impulsionados por uma necessidade mútua, um desejo que não podia mais ser contido. A cada estocada, o prazer se intensificava, nos levando cada vez mais perto do limite. Meus dedos agarravam seus ombros, minhas unhas cravando em sua pele, enquanto as ondas de êxtase me invadiam. O clímax chegou como uma explosão, uma libertação de toda a tensão acumulada. Meu corpo se contraiu em espasmos incontroláveis, enquanto um grito de puro prazer escapava dos meus lábios. Senti o corpo dele enrijecer, seus músculos retesarem, enquanto ele também encontrava o ápice daquele encontro proibido. Ficamos ali, unidos, ofegantes, nossos corações batendo em um ritmo acelerado, como se tivéssemos acabado de correr uma maratona. Naquele momento, éramos apenas dois amantes, perdidos na intensidade avassaladora do nosso encontro. O silêncio que se seguiu ao clímax era carregado de uma eletricidade diferente da tensão que nos unia antes. Nossos corpos ainda estavam colados, úmidos e trêmulos, como se tivéssemos acabado de emergir de um mar agitado. André beijou meus cabelos, um gesto terno que contrastava com a selvageria dos momentos anteriores. Naquele instante, pairava no ar uma pergunta não dita. O que aconteceria agora? Aquele encontro intenso havia sido apenas um desvio, um momento de escape em nossas vidas separadas. Ou teria ele aberto uma fenda por onde algo mais poderia florescer? André se afastou lentamente, seus olhos fixos nos meus. Havia neles uma mistura de gratidão e uma tristeza melancólica. Ele sabia, e eu também sabia, que a realidade o esperava do outro lado daquela porta. A esposa, a vida construída, as responsabilidades, tudo o chamava de volta. Não houve promessas, nem juras de amor eterno. Aquele encontro, por mais intenso que tivesse sido, carregava a sombra do proibido, a consciência de que estávamos vivendo em um tempo emprestado. Mas, naquele breve instante de união, havíamos encontrado um refúgio. Uma conexão que transcendia as regras e as convenções. Para mim, aquele cliente casado havia se tornado mais do que um corpo anônimo em minha cama. Ele havia despertado em mim sentimentos adormecidos, a lembrança de que, por trás da profissional, existia uma mulher capaz de desejar e de se conectar em um nível mais profundo. Quebrar as regras teve um preço, talvez um risco para ambos, mas também nos proporcionou uma experiência inegavelmente transformadora. Aquele relato íntimo ficaria gravado em minha memória. A prova de que, às vezes, a paixão encontra caminhos inesperados e nos leva a lugares onde nunca imaginamos chegar.
Será que André conseguiu esquecer o calor dos meus braços, o sabor dos meus lábios? Ou será que a lembrança daquela noite proibida o assombrará em seus sonhos, plantando a semente de um desejo incontrolável por mais um encontro? E eu? Serei capaz de apagar a intensidade daquele olhar, o toque que incendiou minha pele e reacendeu algo em meu interior? A vida segue, os clientes vêm e vão, mas certas conexões têm o poder de nos mudar para sempre. Fiquem ligados para mais contos íntimos e reveladores aqui, no Contos de uma Meretriz. A noite está apenas começando.